Bom dia. Bom dia! Bom dia. Olá! Bom dia. Tudo bem aí? Bom dia, Giovana, Arthur Noronha, Ana Clara, Luiz Fernando, José Matheus, por favor, troca a imagem. Isabela, Nicolas e Bom dia, Sandra. Bom dia, Carlena. Bom dia, Marcelo. José Matheus, muda a imagem, por favor, ou põe sua foto, ou liga a câmera. Bom dia, Alice. Bom dia, Letícia. Bom dia, João Guilherme. Ainda bem que você mudou aí, João Guilherme, que eu já ia chamar sua atenção. Não, você faz isso não. José Matheus, tira essa figura, essa imagem. Bom dia, Maria Eduarda. Muito bem, Isabela. Bom dia a todos que aqui estão. Espero que estejam bem. Tá tudo bem aí, pessoal? Estão todos bem? Sim. Sim. Graças a Deus, né? Bom dia, Arthur Rios. José Matheus, preciso que... Ah, tá. Ué, então quem é esse aqui? O José Matheus, está aparecendo para mim seu nome, mas é uma imagem que não é você. É um animal que tem aqui na imagem aparecendo. É você que colocou isso? Responde aí no chat, por favor. Bom dia, Manuele. Bom dia. Ok. Então, depois você tira, tá, José Matheus? É isso que eu estou pedindo para fazer. Não pode ter essa imagem aparecendo para mim, tá? A imagem, repetindo, tem que ser foto de perfil ou câmera ligada. Nenhuma outra foto que não seja o retratinho lindo aí de vocês, né? A imagem de vocês, tá bom? Muito bem. Carla, bom dia, que está entrando. João Nilo também. Mariana, bom dia, meus amados alunos. Enquanto isso, eu estou fazendo a chamada aqui, ok? Está entrando mais aluno. Mais um. Deixa eu ver. Bom dia, professora. Ok, Bom dia, a gente. Maria Fernanda, bom dia. Então, que Deus possa abençoar nosso dia, este restinho da manhã, esta semana que está finalizando. Então, a gente pede toda a proteção de Deus para a nossa vida. Vocês, como estudantes, lembrando de quem está de recuperação, eu enviei na terça-feira o trabalho. Ontem eu dei uma lembrada, já teve aluno que fez, mas eu coloquei o prazo lá até o dia 19, porque a minha prova ia ser dia 20, mas teve mudança na data da prova, porque semana que vem os pais estarão em reunião junto ao Fábio, então ele fez uma mudança na data da prova de recuperação. Então, hoje que eu vi no grupo, hoje cedo, ele postando que a data do trabalho, a data de entrega, pode ser até o dia da prova, né? Então, como nossa prova será lá no dia 20... Ai, não me lembro, 24, 25, que seria dia 20, mas mudou. Então, o trabalho pode ser até lá, tá bom? Ser entregue, ser enviado até o dia da prova. Só peço que façam com atenção quem ficou de recuperação. Diga, quem quer falar comigo? Letícia. Oi, No comunicado que o Fábio passou sobre a reunião, por isso que foi tudo adiado, ele fala que quer conversar sobre os alunos que estão de recuperação. Aí somente os pais dos alunos de recuperação vão? Não, ou todo mundo? Todos os pais são convidados, porque ele não vai falar só de recuperação, ele vai falar da pontuação do bimestre, como que será pontuado, tem outros comunicados importantes aos pais. Todos os pais devem estar presentes, hein, gente? Olha, alerta, dá uma lembradinha aí que os pais às vezes têm tantas... Bom dia, meu aluno. Os pais às vezes têm tantas atividades, tanto trabalho, tantas preocupações. Então, escrevam aí o bilhetinho, porque para cada turma, eu não me lembro do 8º ano, tem um dia e um horário, né? Então, no mesmo dia tem do 6º, acho que 6º e 7º, não sei, não me lembro mais. Mas vocês olhem lá no grupo
escrevam, ponham lá na porta da geladeira ou num lugar, um lembrete, para que os pais não faltem essa reunião, porque ali é tirada toda a dúvida. É igual vocês em sala de aula, né? Aqui em sala de aula que eu digo assim, nas nossas aulas. Através desse contato que a gente conversa, que a gente tira as dúvidas maiores. Então, a reunião com os pais é fundamental aí a participação. Tudo bem? Vai ser que dia, professora? Ah, Você tem já que olhar sabe. no grupo, gente. É isso aí, tá no grupo de cada turma, ele postou ontem, eu não me lembro. Tem dias e horários, no mesmo dia tem o horário das 18 horas e o horário das 19, 19h30, dependendo da turma. E vocês têm que olhar no grupo da turma de vocês aí, tá bom? Olhem lá depois e avisem os pais, alertem os pais. E os pais também, acredito que tenham recebido. Ao mesmo tempo que ele manda para os alunos, ele manda também para os pais, tá? Então, vamos dar uma continuidade aqui. Abram a apostila de vocês, na página 102, onde estamos vendo coesão gramatical, e vamos ver se hoje a gente inicia as subordinadas, vamos ver no decorrer aí da nossa leitura. Tem aqui no slide já para vocês a tarefa, que é por enquanto, né? Eureka, capítulo 9, até o dia 21 de agosto, que é sexta-feira. Que provavelmente, se tiver alguma outra tarefa, vai ser de interpretação. Eu não me lembro se eu já deixei alguma marcada. Não, não deixei. Só o Eureka. Só o Eureka marcado para a semana, né? Porque a interpretação, a gente terminando aqui a coesão gramatical, eu passo. Vamos ver aqui. Vocês têm um texto da página 103, da Infinita Fiadeira. Muito interessante esse texto, é bacaninha. Que dá para vocês interpretarem até a página 105 apenas. Vamos colocar aí como tarefa de uma vez. Olha, apostila, página 103 até 105. Onde vai entrar um pouquinho a parte gramatical, tá? Não vou colocar muitas páginas, não. 105, 103 a 105. Sendo que 103 é o texto, continua um pouquinho na 104, e vocês vão interpretar uma da 104 e algumas outras questões da 105, tá bom? Já tem registrado aí uma tarefa para segunda-feira. Então, a apostila aberta na página 102, coesão gramatical, onde iniciamos, já falamos um pouquinho sobre a importância da coesão nos textos, numa escrita, vimos que as classes gramaticais assim essenciais, né, para o texto ficar coeso são os pronomes, são as conjunções e também alguns advérbios que ajudam nesta coesão. Então, esta página aí, 102, vem assim: como vimos na amarração e articulação do texto, os pronomes têm um papel fundamental. Isso fica bastante perceptível nos trechos a seguir, também da obra do professor Butoa Balingene, não sei se é assim que fala, né? Um outro dia a gente vai interpretar. Eu teria que ter dado essa aqui. Vou ter que mudar depois a tarefa, gente. Não seria essa página, não, tá? Eu marquei uma e falei outra. É página 97 e 98 apenas para segunda-feira. Deixa eu arrumar aqui. Desculpem, tá? É o texto do galo e da raposa, porque esses trechos que nós estamos vendo, eles são retirados, são transcritos deste conto do galo e da raposa, tá bom? Peço desculpas. Então, nós temos um primeiro trecho aí da página 102. Quem rapidinho pode ler esse pequeno trecho, por favor? Posso ler? Pode, Giovana. É no mito que começa? Isso. O mito, o conto e as lendas entram na literatura oral africana. Neste contexto, o status do detentor da palavra na África muda muito de um povo para o outro. Ok, então aqui nós temos a contração da preposição em, mais o pronome demonstrativo este, né? Então, vemos aqui um pronome juntando com uma contração. Na substituição, tem até a setinha aí indicando. O segundo trecho, quem pode ler, por favor? Posso ler, Sandra? Sim, Kalena.
O conto é o espelho da sociedade. Nele destacam-se atitudes, crenças e valores sobre certos comportamentos. O conto é um verdadeiro curso de educação moral na teoria e na prática que a sociedade, por meio desse gênero, o conto, dá a seus membros da sociedade. Ele, o conto, impõe padrões morais, mobilizando todos os recursos do indivíduo, pensamentos, músculos e outros enfoques. Olha só, nesse parágrafo que foi um pouquinho maior, perceberam nas substituições aqui que eu digo a vocês que faz evitar a repetição. Então, fundamental, gente, esse conteúdo aqui de coesão gramatical, a gente tem que levar muito para um texto descritivo, quando você vai fazer uma narração, quando você vai produzir um texto, que semana que vem nós vamos começar a fazer isso, ou dar continuidade em redação, não é? Então, lembrem-se desse conteúdo de coesão gramatical, de como fazer, como eu posso usar outras palavras para exercer a substituição. Além dos pronomes, os advérbios e as conjunções também são importantes elementos coesivos, como você pode observar nessas passagens. Quem pode ler? Um aluno para ler essas duas passagens, as 3 passagens que tem aí, por favor? Posso ler isso? Pode, meu querido, por favor. A natureza didática do conto não é apenas para as crianças, pois funciona como educação continuada. As músicas são curtas, mas altamente carregadas de emoção. O anúncio é feito para introduzir o público no clima da história. Após a apresentação, vem o conto propriamente dito. Então, percebem aqui, deu para perceber um pouquinho mais o sentido, o enriquecimento do vocabulário que eu falo tanto para vocês, o uso aí de outras palavras, no caso aqui, as conjunções e as locuções adverbiais, né? Os advérbios aí também junto. Então, as 3 classes gramaticais que são responsáveis por esta coesão. Os pronomes, as conjunções, os advérbios ou locuções adverbiais, tá? Isso aqui é só mesmo para a gente dar uma lida e um entendimento, porque a cobrança disso é na parte escrita. Agora temos, falando um pouquinho de uma forma bem rápida sobre os pronomes relativos, onde para a gente saber as subordinadas adjetivas, que nós ainda não vimos as adjetivas, porque elas serão apresentadas, me parece, não sei ainda se é no livro 3 ou se é lá no livro 4. O livro 3 eu ainda não olhei ele todo, que a gente ainda está no 2, né? Então, o 3 eu ainda deixei mais um pouquinho para eu ver a partir de semana que vem. Mas as orações, as conjunções, as orações adjetivas, elas entram com os pronomes relativos. O pronome relativo que, quando eu substituo na frase por o qual, a qual, os quais ou as quais, eu sei que aquele pronome, são uma forma reduzida, tá? Que nós vamos entrar detalhadamente lá nas orações adjetivas. Já foi mencionada no capítulo aí do livro 2, mas ela vai entrar especificando melhor, trabalhando melhor em um outro capítulo ainda este ano, tá? Então, as orações adjetivas explicativas ou as orações adjetivas restritivas, elas entram com um pronome relativo. Então, lembrando assim, se na frase tiver ali um que, o que tem várias funções, o que pega a gente dentro do português, dentro de uma análise, tá? Pega mesmo. Então, o que ele pode ser? Na classe gramatical, um pronome relativo, o que nas orações, ele pode ser uma oração coordenada explicativa, que nós já vimos, o que ele pode ser nas orações, uma subordinada adjetiva, ou o que também pode ser dentro das orações, uma oração subordinada substantiva, que nós vamos começar a ver neste capítulo. Neste capítulo, veremos apenas as orações subordinadas substantivas, que são 5 ou 6, 5 ou 6, mas não vamos ver todas neste capítulo. 6, são 6. Nós vamos ver 3
neste capítulo e no capítulo 11 a restante, as outras 3, tá? Então, nós vamos trabalhar bastante com as 3 primeiras. Então, o pronome relativo é um caso específico de coesão gramatical, uma vez que funciona como elemento que introduz uma oração subordinada adjetiva. Foi o que eu falei aí para vocês, tá? Que a adjetiva ela pode ser a restritiva e pode ser a explicativa. Para eu ter certeza que esse que é uma oração subordinada adjetiva, esse que tem que ser um pronome relativo, ou seja, quando eu posso substituir por o qual, a qual, os quais ou as quais dentro do contexto, bom? Isso é só para vocês saberem um pouquinho para quando a gente chegar em as orações adjetivas. Agora vamos pular umas páginas, tá, meus amores? Vamos lá para a página 107, onde temos o período composto por subordinação, porque aqui vem a parte lexical, né? Gramatical, a sintática, o restante anterior tem também uma parte gramatical, mas tem muita interpretação. Então, no decorrer da próxima semana, vou intercalando atividades com exercícios e interpretação, né? Dando o prazo aí de 1, 2 dias para vocês fazerem a interpretação conforme vocês pediram. Hoje não vamos usar caderno, tá? Hoje eu vou introduzir aqui a explicação. Vejam, alunos, todas as vezes que a gente entra com um conteúdo novo, não é na primeira explicação que todos entendem. Isso é normal, não é vergonha dizer, ai meu Deus, não entendi. Não é na primeira explicação, tá? Então, vocês primeiro vão me ouvir, nós vamos ler devagarinho. Segunda-feira eu vou retomar neste exercício, vou ver se eu produzo algumas atividades no caderno para a gente ir fazendo juntos, classificando essas orações subordinadas substantivas, tá? Então, mas eu acredito que vocês não vão encontrar dificuldades, porque se vocês sabem bem o que é um substantivo, oh meu Deus, um sujeito, um objeto direto, um objeto indireto, vai ser fácil você classificar as substantivas. Aqui tem um quadrinho aqui embaixo, só antecipando, na página 107, onde apresentam as 6. Olhem lá, sujeito, as 6 funções sintáticas. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aposto. Essas 6 funções nós já vimos. Claro que vamos recordar, à medida que a gente for trabalhando as subordinadas, nós vamos recordando essas funções sintáticas. Então, a função sintática do sujeito, ela exerce na oração uma oração subordinada substantiva subjetiva. Isso é só para introduzir, tá? Aqui é um objeto direto, vai funcionar como uma oração subordinada substantiva ou objetiva direta. Aqui funciona como objeto indireto, ela vai exercer a função de uma oração subordinada substantiva ou objetiva indireta. Nós veremos neste capítulo apenas essas 3 orações subordinadas com as devidas classificações, tá? Então, vamos lá no início. Vamos subir aqui. Período composto por subordinação. Neste primeiro parágrafo aí, vamos só tentar entender o seguinte. Nas orações coordenadas, nós vimos que elas são independentes, são autônomas. Nas subordinadas, uma oração depende da outra. Uma oração vai depender de uma oração principal. Então, no período composto por subordinação, nós não teremos oração coordenada sindética ou oração coordenada assindética. Não, isso é só no período composto por coordenação. Por subordinação, nós vamos ter oração principal e a oração subordinada substantiva, que é a que nós vamos ver. Dentro do período composto por subordinação, nós temos a oração subordinada adjetiva, oração subordinada substantiva, oração subordinada adverbial. Tá? Então, nós vamos ver apenas as substantivas.
Quem poderia ler esse primeiro parágrafo, por favor? Um aluno que ainda não leu, de preferência para ouvir uma outra voz. Quem pode ler? Eu sou Alessandra. Eu acho que o Luiz Fernando que está arrumando ali, está aparecendo o quadrinho do Luiz Fernando. Eu tô aqui. É o período composto por subordinação? Isso. Tá, deixa eu ler. No capítulo anterior, você viu que os períodos compostos por coordenação são formados por orações sinteticamente independentes entre si. Para continuar o estudo do período composto, você verá seguir os períodos formados por subordinação, que, diferentemente do que ocorre no processo de coordenação, contém uma ou mais orações que desempenham funções sintáticas em outra oração. Tá bom, mas eu termino. Mais, termina esse parágrafo. Tá. As orações subordinadas desempenham funções de substantivo, adjetivos ou advérbios. Ok, Tá, termina então, vai mais esse. Para ilustrar os períodos compostos por subordinação, observe o exemplo a seguir. Ok, obrigada, Luiz Fernando. Ali, no último período, a última frase que o Luiz Fernando leu dentro do parágrafo, onde tem ali, ó, as orações subordinadas desempenham funções de substantivos, adjetivos ou advérbios. Foi o que eu falei, nós temos as orações subordinadas substantivas, as adjetivas e as adverbiais, tá? São os 3 tipos de subordinação, de orações subordinativas, tá? Orações subordinadas, perdão. A conjunção que é subordinativa. E no exemplo que temos aqui embaixo, lembrando, as subordinadas, elas dependem. A frase fica solta, ou o período fica solto se não tiver um complemento, uma frase aí, uma oração para poder ajudar a compreensão. Olha, o doutor descobriu que tem superpoderes. Nós temos aí 2 orações, porque temos 2 verbos. Descobriu é o primeiro verbo, tem é o segundo verbo. Então, isso vocês já sabem, 2 orações. Então, a primeira oração, o doutor descobriu. Se fica assim, o doutor descobriu. Logo, vocês vão perguntar, mas descobriu o quê? Né? Então, para vocês terem uma ideia que não dá para ser independente, ela depende de uma outra oração para que ela seja compreensível, para que o grau de compreensão seja maior, seja melhor. Então, a segunda oração, que tem superpoderes, nós introduzimos, introduzindo ali uma conjunção que. Vamos ver se vai dar para ser adjetiva. Para ela ser adjetiva, que a gente ainda não viu, que eu só dei uma dica para vocês, eu tenho que substituir o que tem que ser um pronome relativo. Ó, o doutor descobriu o qual tem superpoderes? Não dá. Sem chance. Então, esse que aí não é classe gramatical pronome relativo, ali não introduz subordinada adjetiva. Né? Então, nós vamos ver coordenada. O doutor já não dá para ser coordenada, que está coordenada são orações independentes. Já vimos que o doutor descobriu, uma que não dá para colocar, porque tem superpoderes. Descobriu porque tem superpoderes, não tem lógica dentro do contexto. Então, ela é subordinada porque está dependendo uma oração da outra. Então, a primeira oração não tem conjunção. Nós chamamos de oração principal. Não tem escrito aí, mas só para vocês já entenderem. O doutor descobriu é a primeira oração, oração principal. A segunda, se eu pergunto assim, o doutor descobriu o quê? Se eu faço a pergunta o quê, eu já vou saber que a oração seguinte está respondendo a essa pergunta, que tem superpoderes. Então, esta segunda oração, eu vou classificá-la como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Já já nós vamos ver cada uma com a sua explicação. Mas você faz a pergunta, sabemos que descobriu é um verbo transitivo direto, tem escrito aí para vocês. Esse que está introduzindo, ele chama uma conjunção integrante. Todas as vezes que tiver que aparecer uma oração subordinada, substantiva, elas são, na maioria das vezes, elas são iniciadas com esta palavra, que é uma conjunção
integrante. Quando todas as vezes que eu puder substituir por isso, por exemplo, assim, ó, o doutor descobriu e a oração inteira, se eu puder substituir a oração inteira por isso, o doutor descobriu isso. Eu vou entender que esse que faz parte de uma oração subordinada, ou seja, ele é uma conjunção aqui integrante. As conjunções integrantes, por isso fala integrante, também introduz uma oração subordinada. Então, esta oração inteirinha, ela é substantiva, objetiva, direta. Esse que está introduzindo é uma conjunção integrante. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Sim. Sim? Então, vamos continuar. Vamos continuar a leitura. Oi, alguém quer falar? Acho que eu ainda estou na nuvem meio escura. Calma aí, vai dar certo, vai clarear. Olha, eu só estou começando isso aí, eu vou ficar por um tempinho com vocês, tá? Calma aí. Vamos ver as orações subordinadas substantivas. Quem poderia ler este parágrafo inteirinho aí pra gente? Eu já expliquei. A Zânia estava querendo ler quando o Luiz estava falando. Então vai, meu amor. Leia aí então, João Guilherme. Não, a Zânia estava querendo ler quando o Luiz leu. Desculpa, então vamos lá, Letícia. Vai, Letícia, lê pra gente. Porque você não fala, vocês não falam, né? Sim. Colocou aqui que vai sair daqui, travando demais. Agora que eu vi, não sei se ela já colocou faz tempo. Ela acabou de colocar, ela disse que vai sair, não está travando. Quem pode ler, então, esse parágrafo, por favor? A Carla estava querendo. Posso ler, Sandra? Pode ler, Yasmin. Leia aí, Yasmin. O verbo descobrir é transitivo direto, e o elemento que está funcionando como seu complemento é uma oração. Chama, portanto, a primeira oração de oração principal. Subordinação de oração subordinada. Além disso, essa oração subordinada exerce, em relação à principal, uma função sintática típica de substantivo. Ela classifica-se, portanto, como oração subordinada substantiva. As orações subordinadas substantivas recebem diferentes classificações, a depender da função que exercem em relação às principais. Observe o quadro a seguir. Ok, muito obrigada. Olha, o que eu antecipei lá, eu antecipei de propósito, tá? Eu fiz a explicação lá na frase, no parágrafo anterior, para quando a gente chegasse aqui nesse parágrafo, vocês lerem, só para fixar um pouquinho mais o que eu tinha falado. Então, nessa oração, a gente olhando o exemplo de cima, tudo bem, Letícia? Não tem problema não. Olhando o exemplo de cima, vimos a primeira oração como oração principal, a segunda como uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, porque o verbo descobrir é um verbo transitivo direto, porque na frase, logo eu vou perguntar, descobriu o quê? Então, a oração inteirinha, ela é objetiva direta. E aí, como eu falei do quadro, nós vamos estudar nesse capítulo apenas os 3 primeiros, tá? E embaixo temos assim, Letícia, quer ler agora? Dá para ler agora? O que tem embaixo do quadro? Uhum. As orações subordinadas substantivas são introduzidas por conjunções integrantes. Atuam como integrantes o que e o se, mas a oração subordinada substantiva objetiva direta também pode ser iniciada por pronomes. Obrigada. Olha, também já falei isso para vocês, só não falei do se, falei mais do que, né? Então, as orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas por essas conjunções integrantes, que ou se, mas na maioria das vezes aparece o que. Mas em algumas frases dentro do contexto pode ser também que apareça a conjunção integrante se. Tá? E sobre essa oração subordinada substantiva objetiva direta, vem daqui a pouquinho explicando cada uma aí na apostila de vocês, que nós vamos ver devagarinho, tá bom? Agora, olhem só o número 1.
aí da apostila de vocês. No exemplo anterior, qual palavra é responsável por introduzir a oração subordinada? Lá naquele exemplo lá, o doutor descobriu que tem superpoderes. Qual é a resposta desta frase? Muito fácil, né? Qual é? É a conjunção integrante que seria para responder esse número 1 aí, olha. Coloquem aí. O número 2. Por que o período está classificado como oração subordinada substantiva objetiva direta? Já tem a resposta aí que foi lida no parágrafo acima desse quadrinho. O que vai responder aí no número 2? Por que ela é... Complemento verbo? Por que, Giovana? Complemento verbo? Porque complementa qual verbo? Transitivo direto. Mas qual é o verbo que é transitivo direto dentro da frase? Descobriu? Descobriu, isso. Então, porque ela tem a função, ela desempenha a função de complementar, olha lá, de ser um complemento de um verbo transitivo direto, que é o verbo descobriu. Por isso, ela é substantiva ou objetiva direta. Descobriu, descobriu, o quê? Então, respondam aí o número 2. Eu vou esperar um pouquinho. Enquanto vocês escrevem aí, eu vou fazendo a chamada aqui. Vamos lá. Davi faltou. Nossa, hoje faltou um monte, hein? Davi, Gabriel Zanetti, Gabriel Góes, Gabriel Vieira, Gustavo, nossa, José Haroldo, Júlia, nossa, gente, Júlia, Lucas, nossa, faltou aluno demais hoje. Nas outras aulas, esses alunos que eu falei o nome, eles estavam presentes, vocês lembram? Alguns só. A Júlia, o Gustavo, o Davi e o José Haroldo e o Fazolo não estavam na aula da Cate, que foi a segunda aula. A do Roger, não sei. Nossa, muitos faltaram. Não tem hábito de faltar tanto aluno assim na aula, não. Estranho. Muito bem. Deu para pegar a resposta aí do número 2. Vamos para agora dar continuidade. Agora vai explicar especificamente quando que uma oração é subordinada substantiva subjetiva. Subjetiva, olhando lá no quadrinho, é que exerce a função de sujeito. Ou seja, vamos ver aqui quando que pode exercer essa função de sujeito, tá bom? Lembrando, alunos, não fiquem agoniados se não entenderem na primeira explicação. Nós estamos iniciando esse conteúdo totalmente novo para vocês, tá? Fiquem calmos aí, hein? Por favor. Vamos lá. Neste capítulo serão estudadas as orações subordinadas substantivas, subjetivas, objetivas diretas e objetivas indiretas. A primeira que vem aí embaixo são as subordinadas substantivas subjetivas. Olhem o que está escrito aí. Esse tipo de oração exerce a função de sujeito da oração principal. Nós já vimos que a oração principal é aquela que não contém conjunção, né? Pode-se observar essa ocorrência quando a oração principal é formada por um dos termos a seguir. Então, tem aí umas regrinhas que facilitam a compreensão de quando encontrar uma oração subordinada subjetiva. Olha só, na primeira, quando os verbos estão na voz passiva analítica. Por exemplo, aqui, ó. Foi combinado, sabemos que na analítica nós temos uma locução verbal, né? Pode não aparecer o agente da passiva, mas tem a locução verbal ali formada. Ó. Foi combinado que Eduardo participaria do desafio. A gente pergunta, o que foi combinado? Então, o que foi combinado? Que Eduardo participaria do desafio. Então, esta oração, iniciada pela conjunção integrante que, olha, então ela vai ser classificada como uma oração subordinada substantiva subjetiva.
Mesma coisa também se eu substituir para eu saber que é uma oração subordinada e que esse que é integrante, lembra a dica? Não tem aí na apostila, mas eu dei uma dica para vocês. Substituir a oração inteira pelo pronome demonstrativo isso, ó. Foi combinado isso. Então eu tenho a certeza que essa aí é uma oração subordinada, tá? Que esse que é uma conjunção integrante, iniciando essa oração subordinada. Olha outro exemplo. Quando que vai ser subjetiva? Quando os verbos estão na voz passiva, na voz passiva sintética. Sabemos que a voz passiva sintética é a terceira pessoa do singular mais a partícula se, né? A gente faz a perguntinha, o que sabe? Ou quem sabe? Ou o que sabe? Que Eduardo e Felipe eram amigos. Então, nós temos nesta oração uma subordinada substantiva subjetiva. A que antecede esta oração é a oração principal. E olha lá o pronome que, né? A partícula que é um pronome que é uma pronome não, é uma conjunção integrante. Falei errado, não é pronome. Para ele ser pronome é um pronome relativo, não dá para substituir por o qual aqui. Então aqui é uma conjunção integrante, uma conjunção como classe gramatical, né? Verbos de ligação mais predicativo do sujeito. É importante que os alunos andem juntos. Nós temos o que é o verbo de ligação, e importante é aí o predicativo. E a gente faz a pergunta, o que é importante? Que os alunos andem juntos. Então, esta oração é uma subordinada substantiva subjetiva. A oração que antecede é uma oração principal. E nós temos aí uma conjunção integrante que é a palavrinha que. Outro caso, outra regrinha que eu posso encontrar uma oração subjetiva. Verbos intransitivos na terceira pessoa do singular. O que convém? Que os alunos se ajudem. Então, nós temos nesta oração uma oração subordinada substantiva subjetiva, antecedendo a ela uma oração principal. Mesma coisa o que? Uma conjunção integrante. Aí, esses são os casos em que eu posso encontrar uma oração subordinada substantiva subjetiva. Na voz passiva analítica ou na sintética, um verbo de ligação mais um predicativo e verbos intransitivos na terceira pessoa do singular. Fácil? Ou não? Mais ou menos. Confuso. Confuso, mais ou menos? Tá bom. Vamos ver o número 3. Vamos lá. Não dá para colocar, aí já está a resposta, né? Então, vamos assinalar aqui, ó. Assinale a alternativa que apresenta uma oração subordinada substantiva subjetiva. Vamos ver se a gente descobre, se vocês descobrem qual é. Quero que você dê um recado para mim. Ninguém sabia se aquilo era verdade. Necessitamos de que os alunos estudem mais. Estima-se que ainda existam várias espécies desconhecidas. Vejam os 4 pontinhos que tem aí, quando que a gente encontra. Qual seria a letra? D. A D de dado, né? Estima-se que ainda existam várias espécies desconhecidas. Olha lá o verbo. Na voz passiva sintética, né? O segundo pontinho. O que estima? Né? O que estima? Que ainda existam várias espécies desconhecidas. Aí está na oração subordinada substantiva subjetiva. Porque as outras não deveria... Olha, gente, no meu pensamento, se eu fosse comandar minha aula, ou confeccionasse um material, eu nem colocaria este exercício, para dizer a verdade. Porque aqui tem uma mistura de outras também orações que a gente nem viu ainda. O material começou a apresentar subjetivo, já tem ali objetiva indireta e outras mais, né? Então,
Mas que bom que vocês já encontraram aí o número 3 é a letra D. Vamos passar para a objetiva direta. Vamos lá. Primeiro vai ter que ser leitura mesmo, tá? Segunda-feira eu vou ver se eu monto uns slides com uns exemplos para a gente fixar melhor, para continuar fazendo os exercícios.